Olá pessoal, meu nome é Jefferson Moraes, estou aqui para abordar um tema bem interessante, mais uma vez envolvendo o caso Gugu, trazendo um pouco de esclarecimento, não que eu seja o dono da verdade, mas só para as pessoas entenderem. A gente está ouvindo muito aí, voltou na verdade, né, à tona essa questão do Gugu, sobretudo a questão da herança. Algumas pessoas que estão defendendo a Rose Miriam, que acredito eu, boa parte da população não conhecia, somente agora com esse caso triste, né, que perdemos um dos maiores apresentadores do Brasil, que viemos a conhecer de fato a Rose Miriam, saber da existência dela, de forma geral, né, digamos. Agora, em relação a ela ter ou não ter direito na herança, ela afinal de contas era parceira do Gugu, ela era cônjuge, ela era esposa, ela era noiva, o que ela era? Segundo saiu na mídia aí, ela tinha um contrato com o Gugu, que ambos assinaram, para cuidar dos filhos, né? E não havia uma relação de casal. Então, assim, para que você entenda, eu sou formado em Direito, por isso que eu às vezes falo nos vídeos algo relativo a questões jurídicas, né? Utilizando um pouco mais o lado técnico. Então, nesse caso, como é que funciona para ela poder comprovar, digamos assim, uma união estável, que era o que ela tentou fazer judicialmente, né? Não é só trazer uma foto ou duas ou dizer que tinha roupas na casa deles lá em Orlando ou aqui no Brasil, não sei onde é que era, onde é que ela tinha as roupas, segundo ela alegou, mas não é trazendo uma foto ou duas mostrando passeio, mostrando aquilo ou qualquer coisa assim com filhos, um jantar, alguma coisa assim. Você tem que comprovar mediante também com fotos, o que você tiver de comprovação, documento, se tiver algum documento, que vocês eram casados, que eram um casal, mas a princípio, juridicamente falando, é necessário que haja um conhecimento notório e público. Então, aqui no Brasil, por exemplo, creio eu que ninguém sabia se o Gugu era casado, se não era, rolava alguns boatos, só que a justiça não lida com boatos. Então, o sistema jurídico no Brasil, em qualquer parte do mundo, não pode se atrelar ou se ater a boatos, a fofocas ou coisa parecida, porque já pensou a bagunça que seria, como alguns dizem, já é bagunçado o sistema jurídico no Brasil. E se fosse aceitar dessa forma, ia ser ainda pior. Então é necessário que haja uma comprovação, você tem que comprovar que esteve ou convivia com a pessoa durante um período, que viviam como um casal, e é algo que aparentemente a Rose Miriam não tem conseguido comprovar, né? O que ela conseguiu foi uma pensão, parece que de 100 mil reais, até o advogado dela tentou reter, né, em sua conta própria essa pensão de 100 mil, ou seja, ele receber por ela, o que foi negado pelo juiz da nona vara de família lá de São Paulo, pelo que eu acabei lendo. Então, assim, o fato o comportamento deles não era de casal, entendeu? O Gugu com ela não havia um comportamento, não havia como é que eu posso dizer, um convívio que poderia se dizer, eles são um casal, eles saem na rua como um casal, eles convivem como um casal. E se existe esse contrato que eu não vi, mas parece que a família do Gugu, a família Liberato, parece que apresentou em juízo, o advogado tem em mãos, não sei como é que foi, e parece que tem esse documento assinado por ela e pelo Gugu, que eles tinham apenas um contrato com uma espécie de contrato de paternidade entre os dois, né, sobre os filhos, e que nada mais disso, não eram casados, não tinha nada, não conheço o conteúdo, se existe esse documento eu não conheço o conteúdo dele também, mas seria mais ou menos isso, esse contrato de coparentalidade, como é chamado, que nesse caso é basicamente um acordo dos dois de paternidade, né, sobre os filhos. Mas isso não é uma prova de convívio, de união estável. Muito pelo contrário, isso dificulta ainda mais para ela querer exigir em juízo, ou de qualquer outra forma que fosse, exigir ou querer provar uma união estável. Então a gente tem visto muito na mídia, eu estou fazendo esse vídeo por causa disso, a gente vê muito na mídia o pessoal aí das emissoras, programas de televisão, sobretudo programas de fofoca, né, que trazem esse caso aí, estão trazendo com mais força ainda, com veemência, e muitos defendendo, claro, a Rose Miriam, e muitos também defendendo o Gugu.
Mas o fato é que nós temos que olhar de uma forma imparcial e ver de fato as coisas como elas são. Então não adianta dizer assim, mas no fundo ela teria direito. No fundo, no fundo. No fundo, juridicamente falando, ela não tem direito. Tanto que ela não conseguiu nada. Até então, né? Então, o fato é que ela não trouxe uma comprovação de convívio com ele como cônjuge, como esposa. Até onde eu ouvi falar, todas as pessoas que conhecem eles, ou que conheciam eles antes do triste ocorrido, de fato nunca viram os dois como marido e mulher, nunca sabiam que haveria algo desse sentido, sabiam que eles eram amigos, sabiam que eles tinham um acordo. Inclusive, eu estou falando de amigos que viviam lá nos Estados Unidos, pessoas que viviam aqui no Brasil, que conheciam o Gugu aqui no Brasil, quem conhecia ele lá e conhecia ela lá também, a Rosemiriam. Então, assim, isso tudo pesa. De fato, não adianta a pessoa dizer, mas de um modo geral tem que aceitar. Não é que tem que aceitar, existem provas de que ela realmente não era esposa do Gugu, que eles não viviam como um casal. Então, na justiça, sim, falando de modo geral para vocês, é basicamente isso. Não tem como um juiz aceitar uma palavra dela agora, porque não existe uma prova, não existe comprovação. O próprio filho parece que colocou ela, como é que se diz, abriu uma denúncia, né, da delegacia, porque ela levou, não lembro se foi no dia do enterro ou 2 dias depois, uma coisa assim, acho que foram algumas horas depois do enterro, parece, ela teria levado o filho dela, sem ele saber, na casa do advogado. Falou, vem comigo num lugar aí, chegou lá, ele viu que era um advogado, parece que ele virou as costas e foi embora. Então, e além do fato de ela ter abandonado eles lá nos Estados Unidos no ano passado, final do ano passado, início de dezembro, acho, mais ou menos, próximo do Natal, acho que foi, e veio ao Brasil para entrar em juízo, ingressar em juízo, para tentar conseguir comprovar essa união estável, e não conseguiu. Conseguiu uma pensão, tá muito bem. 100 mil reais por mês equivale, se ela viver nos Estados Unidos e receber por lá, na conversão, hoje, dá em torno de 23, 24 mil dólares por aí. É um baita de um dinheiro. Se fossem 24 mil reais já seria muito bom. 24 mil dólares é ainda melhor, que equivale a 100 mil reais hoje aqui no Brasil. Então, dá para viver muito bem tanto lá quanto aqui no Brasil. Então, já está muito bom, né? Claro que é lógico que se existe uma herança gorda, como é o caso, que parece existir, a pessoa vai crescer os olhos e vai querer a maior parte possível. Só que entre não ter nada e ter agora uma pensão de 100 mil, acho que está muito que bom. Mas o fato é esse que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado a todos vocês que acompanham, a todos os inscritos, meu muito obrigado e até mais. Um ótimo 2020 a vocês, tá?